Então vamos lá, galerinha, Professor Vinícius na área, com mais um vídeo para vocês aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade à aula que fala sobre polinômios, tá certo? E hoje nós vamos, enfim, adentrar no conteúdo de polinômios. Vamos entender o que é um polinômio, ver o que pode e o que não pode fazer quando o assunto é polinômio, tá certo? No vídeo anterior eu mostrei para vocês o que acontece quando nós temos um monômio, tá bom? O que é um monômio, Vinícius? Só para relembrar, é uma expressão algébrica formada por apenas um termo. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu aconselho que você assista. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E é importante assistir porque você vai aprender a trabalhar com essas expressões da forma mais simples possível para poder chegar no cálculo um pouquinho mais avançado, tá certo? Então vamos lá, sem enrolação. Vinícius, o que é um polinômio? Galera, o polinômio, se você pegar um polinômio, simplesmente ele é uma adição algébrica de monômios. Ou seja, para você ter um polinômio, na verdade, você tem vários monômios formando aquela expressão. Então, o nome poli vem de muitos. Nômios vem do termo já monômio. Então, polinômios, uma expressão algébrica formada por vários monômios. Não necessariamente vários, pessoal. A partir de 2 já é classificado como polinômio, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 polinômios, tá? Nesse primeiro polinômio aqui, se você for analisar, é um polinômio de 2 termos, tá certo? Vinícius, só para relembrar, nesse polinômio aqui, tá? Nesse polinômio aqui, eu não posso somar os dois em um só, por quê? Porque x e y, galera, são letras diferentes, são variáveis diferentes. E nesse caso aqui, não pode somar, tá bom? Lembre-se que só pode ser somado quando os termos eles são semelhantes, tá certo? Eu expliquei isso melhor lá no vídeo que fala sobre monômios. Então nesse caso aqui, é uma expressão, tá? É uma adição, tá? Que envolve monômios. Nesse caso aqui, isso é um polinômio, tá? Você tanto pode chamar ele de binômio, tá bom? Ou simplesmente polinômio, tá bom? Binômio, pessoal, porque é formado por 2 termos. Mas tanto faz, binômio, polinômio, geralmente já se chama polinômio mesmo, tá bom? E essa outra expressão aqui, se você for analisar, ela também vai ser um polinômio. Só que aí você fala, Vinícius, beleza, é um polinômio. Mas aqui eu não posso somar porque é x e aqui é y. Mas em todos, Vinícius, aqui está sendo AB. Por que nesse caso aqui eu não posso somar? Galera, vamos lá, preste atenção. Apesar das letras A e B serem iguais, repare que o expoente que está presente nelas não é igual, galera. Então assim, quando eu falo que eles têm que ser semelhantes, não é apenas na letra, beleza? É também no expoente, então tem que ser um pacote completo. Tanto a letra como o seu grau, como o seu expoente. Então se você for analisar aqui, o A está elevado a 1, aqui o A está elevado a 1 e aqui o A está elevado a 2. Vinícius, aqui é semelhante porque o A tem o mesmo expoente? Nesse caso não, porque lembre-se que para determinar se é semelhante, você tem que olhar para toda a parte literal. Se você olhar para a parte literal completa, aqui você tem AB ao quadrado. Se você olhar para a parte literal completa, aqui você tem AB. Ou seja, perceba que por mais que o grau do A seja o mesmo, o do B é diferente. Então eles não são semelhantes, tá certo? E esse aqui é que é diferentão mesmo, né? Que o grau do A é 2 e o do B é 3, tá certo? Então, perceba que aqui nenhuma dessas somas nem subtrações podem ser feitas. Logo, é uma expressão formada por 3 termos. Então aqui é o que nós chamamos de trinômio. Mas aí, galera, não precisa ficar se atentando a esse detalhe, tá? Tanto faz você dizer que é um trinômio ou simplesmente você já justificar e dizer que é um polinômio, tá certo? Essas definições é de menos. Todas elas já são polinômios, tá certo? Então amarra isso na cabeça, são polinômios e morreu a história, tá certo? Então vamos lá. Polinômios é formado por monômios. Por isso que eu falei que é interessante você assistir o vídeo anterior, porque lá você vai ter uma aula completa sobre monômios. E claro que quem ensinou sobre monômios foi esse bonitão aqui, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Além dessa definição de polinômios, é interessante você saber que o polinômio, assim como o monômio, ele também vai ter um grau, tá certo? Só que, para calcular, para ver o grau de um polinômio, é um pouco diferente, tá certo? Lá nos monômios, o que é que a gente fazia? A gente somava os expoentes da parte literal e o valor dessa soma dava o grau. Aqui, pessoal, vai ser parecido, tá bom? Vai ser sabor monômio, mas não é monômio. Como é que a gente vai fazer aqui? Cara, esse negócio de sabor pegou, né? Vamos lá, preste atenção aqui. Como é que vai funcionar aqui, Para você saber, para você determinar o grau de um polinômio, o que é que você vai saber?
o que é que você vai fazer? Você vai calcular o monômio de cada termo separado. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o grau desse monômio aqui. Como é que eu calculo o grau? Para quem não lembra, eu vou pegar o expoente da parte literal, no caso 1 e 2, e vou somar. 1 mais 2 significa que esse primeiro termo aqui tem grau 3. Vinícius, o coeficiente, eu faço alguma coisa com ele? Não, pessoal. Para determinar grau, você não olha para o coeficiente, tá certo? Você olha apenas para a parte literal, tá bom? Então aqui, nessa parte literal, qual seria o grau? Quem falou 1 mais 1 e disse que é grau 2, acertou. E aqui, qual seria o grau dessa parcela, desse termo? 2 mais 3 dá exatamente grau 5, tá certo? Então vamos lá. Perceba que quando você olha termo por termo, cada termo tem o seu grau. Grau 3, grau 2, grau 5. Vinícius, a partir daí, como é que eu determino qual vai ser o grau do meu polinômio? A partir daí, galera, o grau desse polinômio completo vai ser o maior deles. Então 3, 2 e 5. Qual é o maior? 5. Ou seja, esse polinômio aqui, ó, que está aqui nesse exemplo aqui em cima, ele é um polinômio, tá? É um polinômio de grau 5, tá certo? Então perceba que calcular o grau de um polinômio não é nada demais. Basta você calcular o grau separado de cada termo, olhar entre eles qual é o maior, você tem o grau desse polinômio completo, tá certo? Ó, não vai sair somando tudo, não é assim que funciona, é termo por termo. O maior determina o grau do polinômio, tá certo? Então vamos lá. Assim como os monômios, os polinômios, galerinha, também podem ser simplificados. E aqui eu trouxe 2 exemplos para a gente trabalhar, tá certo? Vinícius, o que é simplificar? Pessoal, de modo geral, não só em polinômios, monômios, qualquer coisa que você for resolver na matemática, se você percebe que teu nome simplifique, o que é que isso significa, galera? Isso significa que você vai ter que fazer com que a expressão que é desse tamanho aqui, ó, se torne cada vez menor, tá certo? Então simplificar é reduzir termos. Ou seja, geralmente a gente simplifica uma expressão somando e subtraindo os termos que são semelhantes. Então, ó, vamos lá, tá aqui, ó, uma expressão bem grande. Se você olhar para essa expressão, você vai perceber que ela tem 7 termos. Para eu simplificar ela, significa que eu vou diminuir o tamanho dela. Vinícius, como é que eu faço isso? Galera, eu vou olhar os monômios dentro dessa expressão que são semelhantes, e os que forem semelhantes eu vou somar ou subtrair, tá bom? Então você pode resolver essa conta de 2 formas. Essa aqui eu vou resolver de uma forma, essa aqui eu vou resolver de outra mais direta para vocês terem 2 opções possíveis, tá? Qual é a primeira forma, professor? A primeira forma é, primeiro, você identificar quais são semelhantes. E quando você identificar, você vai reescrever, fazendo com que os semelhantes fiquem o quê? Juntos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu aqui usar os outros pincéis. Olha para essa primeira parte literal aqui desse monômio. Tem algum outro igual a ele? Ó, se você for analisar, essa parte literal aqui, ela é idêntica. O que significa que esses que eu grifei de vermelho, eles são semelhantes. Logo, se eles são semelhantes, eu vou escrever os dois juntos, ó. 2a elevado a 6b. Pessoal, perceba que esse termo aqui, ó, ele é negativo. Então, o sinal tem que acompanhar, viu? Presta atenção. Menos 5a elevado a 6b. Tem outro com esse termo, com essa parte literal? Não, né? Então, beleza, já reescrevemos. Partiu para o próximo. O próximo é a elevado a 4. Se você for analisar o a elevado a 4, nessa expressão aqui, ele repete de novo, ó, aqui atrás. Ou seja, esse monômio e esse monômio, eles são o quê? Semelhantes. Então, escrevo os dois juntos para fazer com que eles fiquem juntos aqui na minha expressão. Então, ó, vamos lá. Menos 3a elevado a 4, menos 3a elevado a 4. Show? Fechou, né? Não tem mais nenhum. Vamos lá, ver se tem mais algum semelhante. Se você analisar, aqui você tem 5x, ou seja, a parte literal desse é x, e a parte literal desse aqui, ó, também é quem? Também é x. Então, de novo, são semelhantes. Então, vamos lá. Vai ficar mais 5x menos 2x. Observe que sobrou quem? Sobrou 4. Tem algum outro número sem parte literal? Não tem, né? Então, o que a gente faz com esse 4, galera? A gente só repete, tá bom? Vinícius, o que é que eu faço agora?
Galera, depois de reescrever, agora você vai resolver essas continhas que foi reorganizada, tá bom? Lembrando, quando você vai resolver essas continhas, galera, aqui ó, só tem adição e subtração. Então esquece jogo de sinal, não existe jogo de sinal aí. A regra aí é aquela: sinais iguais, repete o sinal e soma. Sinais diferentes, repete o sinal do maior, do que tem maior valor, e subtrai, tá certo? Vamos lá aqui, por exemplo, ó, 2 e 5. Quem é maior? Olha só para o número, 2 e 5. 5 é maior. Tá vendo que o 5 é negativo? Então o resultado aqui vai ser negativo. Aí você resolve. 5 menos 2, 3. Vinícius, o que é que eu faço com a parte literal? Se você assistiu a aula de monômios, você sabe. Então vamos lá. Repete a parte literal, tá bom? Aqui agora, menos 3A com menos 3A. Galera, tá vendo que o sinal dos dois é idêntico, menos e menos? Nesse caso aqui, os sinais são iguais. O que é que eu faço? Repete o sinal e soma. 3 mais 3, 6. E o A elevado a 4, Vinícius, eu faço o quê? Só repete, tá? Galera, pelo amor de Deus, não vai somar expoente. A parte literal você só repete, tá bom? Aqui, 5 é positivo e 2 é negativo. O maior é o quê? O maior é o 5, que é positivo. Então, repete o sinal do mais e diminui. 5 menos 2, 3. E o x eu só repito. E sobrou 4. Galera, a partir daí, repare que nenhum termo é mais semelhante ao outro. Ou seja, a partir de agora, não existe mais nenhuma soma ou subtração que possa ser feita. Logo, essa aqui seria a nossa simplificação. Aí você olha para mim e fala: pô, cara, será que eu preciso fazer essa etapa? Ou será que eu posso ir direto para o resultado? Galera, eu faço essa etapa aqui porque eu tenho que tratar quem está assistindo o vídeo como se estivesse aprendendo do nada, do zero. E quando eu faço isso, ele consegue entender o que eu estou fazendo, tá bom? Mas se você já está um pouco mais avançado, você já pode ir direto para o resultado, sem precisar reescrever, tá bom? Por exemplo, olha essa outra continha aqui, vamos lá. Vamos simplificar ela, vamos lá. O x aqui está elevado ao cubo, então ele só vai ser semelhante com quem tiver elevado ao cubo. Nesse caso, aqui atrás tem 1, ó. Então esse vai trabalhar com esse. Ou seja, 2 é positivo, 4 também é positivo. Então 2 mais 4, 6. Então aqui eu teria 6x ao cubo, tá bom? X ao quadrado, galera, tem mais algum aqui na minha continha? Repare que não tem. Então nesse caso, se não tem, o que é que eu faço com ele? Eu só desço ele para o resto do cálculo. No caso, eu vou descer quem? Eu vou descer mais 2x ao quadrado. Tem mais algum aí que é semelhante? Vamos lá. Esse é x. Tem outro que é só x? Tem, né? Então, vou resolver esse com esse. Menos 3 mais 5, ó, sinais diferentes. O que você faz? Repete o sinal do maior e subtrai. 5 menos 3, 2. E o x, Vinícius? O x você só repete, tá certo? E aí, ó, perceba que sobrou apenas quem? O 3. E o 3 ele é um termo numérico que ele não tem nenhum semelhante a ele, tá certo? Então o que é que eu faço com ele? Eu só desço aqui para o meu resultado. Galera, olhando para cá, tem alguma outra soma ou subtração que eu possa fazer aí? Tem não, né? Por quê? X ao cubo só é semelhante a x ao cubo, x ao quadrado a x ao quadrado, x a x. Então, morreu. Ou seja, aqui terminou o nosso cálculo, tá certo? E aí, galera, vamos ver agora o que é que acontece se nós tivermos adição e multiplicação de polinômios. Como resolve adição e multiplicação de polinômios, tá certo? Eu só vou aqui trocar agora as questões do quadro, mas não sai daí que é só um vapt-vupt, mas pra mim não, pra você é, tá bom? Então volto já. Então, falando de adição, subtração de polinômios e multiplicação, vem ver como funciona e como é fácil, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui para nossa aula. Sobre adição e subtração primeiro, tá aqui, ó. Dado, aí ele tá falando que esse A, ele é igual a esse polinômio, ó, 5x elevado ao cubo, mais 2x elevado ao quadrado, menos 3x mais 4, e um outro polinômio B, que agora vale 3x ao quadrado, menos 4x, menos 2. Determine. Então, vamos lá. Ele deu o polinômio A e um polinômio B. E aqui no item A, ele quer que a gente determine quem é a soma do polinômio A com o polinômio B, tá bom? Em outras palavras, vamos lá, galerinha. Eu vou justificar aqui quem é o polinômio A. Então eu vou ter 5x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 4.
Observe que aqui, ó, eu já escrevi o polinômio A, mais o polinômio quem agora, Vinícius? B. Então agora eu só vou repetir o polinômio B. 3x ao quadrado menos 4x menos 2. Então perceba que a primeira coisa que eu fiz aqui foi escrever os dois polinômios juntos. Eu escrevi a soma entre eles. Lembrando, ó, que esse mais que eu coloquei aqui, ele é justamente, ó, esse mais aqui que a questão pediu para a gente fazer, tá certo? Então, se você for observar isso aqui, pessoal, isso aqui não é nada diferente do que a gente acabou de fazer. Você agora tem um polinômio bem extenso, tá certo? E aqui, para você somar, para você simplificar isso aqui, você vai ter que somar quem? Você vai ter que somar os termos semelhantes. Nesse caso, quais são os termos semelhantes? 5x ao cubo. Perceba que aqui, ó, tem só ele. Então, como aqui tem só ele, eu já posso pegar ele e escrever aqui na frente do meu resultado sozinho. Por quê? Porque ele não vai somar nem subtrair com ninguém. Vamos lá, 2x ao quadrado. Perceba que aqui, ó, repete 3x ao quadrado. Então, eu reescrevo 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Aqui, coeficiente x também repete aqui, ó. Então, menos 3x com menos 4x. E coeficiente numérico com coeficiente numérico, mais 4 menos 2. Então, perceba que eu já reescrevi tudo que é semelhante. O que eu faço agora? Eu somo ou subtraio, dependendo dos sinais, né? Aqui, o 5x ao cubo eu só repito, tá? 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Como os dois são positivos, repete o sinal e soma, tá certo? Menos 3x com menos 4x, como os sinais são iguais, repete o sinal e soma. 3 com 4, 7. E 4 menos 2, ó, o 4 é positivo. Quando os sinais são diferentes, lembre-se, você tem que repetir o sinal do maior e subtrair. 4 menos 2, 2. Observe esse polinômio que eu encontrei. Tem algum termo semelhante? Não, né? Então aqui significa o quê? Que já é o nosso resultado. Vinícius, fácil assim? Fácil assim, tá certo? Agora vamos aqui para essa subtração. Galera, a subtração é importante que você tenha o máximo de atenção possível, tá bom? Sempre que o sinal for demais, você já pode resolver imediato que vai dar certo. Agora, se você vê que é uma subtração, tenha só um pouquinho de atenção, tá, pessoal? Porque, ó, essa subtração, ela vale para todos os termos do coeficiente b. Então, quando você vê que tem uma operação de menos aqui, o que é que você vai fazer? Presta atenção. O a não tem para onde fugir, eu faço a mesma coisa que eu fiz. Quem é o polinômio a, não é esse aqui? Eu só copio. 5x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Observe que agora, ó, eu vou fazer menos, certo? O polinômio b. Galera, sempre que for de menos, quando você colocar o menos aqui, ó, o outro polinômio que vem aqui, você vai precisar colocar entre parênteses, tá bom? Vinícius, por que entre parênteses? Porque esse menos aqui, ó, ele vale para todos os termos do coeficiente b. Então aqui dentro dos parênteses agora, eu escrevo o polinômio b. Então eu teria 3x ao quadrado menos 4x menos 2, tá certo? Vinícius, na adição eu preciso colocar esses parênteses? Galera, se quiser, até precisa. Só que, ó, se eu colocasse um parênteses aqui, o que ia mudar? Que eu ia ter que retirar esses parênteses, certo? Como aqui fora tem um sinal de mais, esse mais aqui, ó, teria que fazer jogo de sinais com todos os termos aqui dentro. Só que, galera, por que na adição não precisa dos parênteses? Porque quando você faz jogo de sinal com sinal de mais, ele não modifica os outros valores. Diferente do menos, tá bom? Que modifica. Então aqui, antes de você tentar reorganizar, você primeiro precisa retirar esses parênteses. Então, o que tem antes do menos, eu só repito normal. Certo? E para retirar esses parênteses, esse sinalzinho de menos aqui, ó, vai fazer jogo de sinal com todos que tem aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. O 3x é positivo, então menos com mais, menos. O 4x é negativo, então menos com menos, mais. E o 2 é negativo, menos com menos, mais. Observe que agora sim, eu posso reorganizar a minha expressão somando ou subtraindo os que são semelhantes. Então x ao cubo, como só tem ele, eu só vou repetir. 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Deixa eu só ajeitar isso aqui, pessoal, porque sinceramente ficou muito junto aqui, eu acho que não vai ficar legal. Vamos lá. 5x
ao cubo. Então vamos lá. Menos 3x ao quadrado, menos 3x, mais 4x, mais 4, mais 2. O que foi que eu refiz aqui, pessoal? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu só reescrevi a expressão, agrupando, juntando quem são semelhantes. Para que, Vinícius? Para agora somar ou subtrair. No caso, 5x ao cubo, eu só repito. Ó, o 2x ao quadrado é positivo e aqui o 3x ao quadrado é negativo. Quando os sinais são diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. 3 menos 2, 1x ao quadrado. Galera, esse 1 aqui ele é opcional. Você pode colocar ou não colocar. Eu, particularmente, eu nunca coloco, tá bom? Para os alunos já se acostumarem com a linguagem mais comum e usual que vai aparecer nos livros, tá certo? Menos 3x mais 4x, ó, sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai. Repete o sinal do maior, que é mais, e subtrai. 4 menos 3 dá 1. E 4 mais 2, como os sinais são iguais, 6. Tem mais algum semelhante? Não, né? Então o que significa que aqui a nossa continha, ela acabou. Tá certo? Então, pessoal, perceba que adição e subtração não é nada do outro mundo. Mas na subtração, pessoal, se você for ter que fazer essa substituição, tenha atenção, tá bom? Porque aqui, ó, quando a gente vai subtrair, é preciso que a gente trabalhe com um polinômio oposto, tá? Por que oposto? Por causa desse sinal de menos aqui. Então não tem erro. Coloca entre parênteses, faz o jogo de sinal que vai ser sucesso para você, tá bom? Já a multiplicação, pessoal, eu trouxe aqui para nós 2 exemplos, tá? Vamos lá, resolva as multiplicações abaixo. Então aqui nesse primeiro exemplo, eu peguei um caso mais simples para vocês, tá? Que é quando você tem um monômio multiplicando um polinômio. Se a gente entende aqui mais fácil, aqui fica facinho também, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho uma multiplicação dessa, Vinícius? Galera, quando você tem uma multiplicação dessa para fazer, você tem que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, esse 5x, ele tanto vai multiplicar o primeiro, como ele também vai multiplicar o segundo, tá certo? Então quem eu teria aqui? Eu teria 5x vezes 2x. 5x é positivo, 1 é negativo, então mais com menos, menos. E teria 5x vezes 1. Depois que eu distribuo, é só multiplicar. 5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado. Menos, qualquer coisa vezes 1, pessoal, a gente já sabe que é ela mesma, né? O 1 é elemento neutro, então 5x vezes 1 vai dar o próprio 5x. Observe que aqui eu não posso subtrair porque eles não são semelhantes, tá certo? Então tá aí, essa seria a resposta da minha multiplicação, tá bom? Sempre que eu pegar um monômio e multiplicar um polinômio, é só aplicar a propriedade distributiva, tá certo? Mas Vinícius, se for esse caso aqui, que eu tenho um polinômio multiplicando outro polinômio, galera, você vai fazer o mesmo procedimento da propriedade distributiva. Porém, aqui você não vai aplicar essa propriedade só uma vez. Olha para quem tá multiplicando aqui, 2x mais 3, ele tem quantos termos? Não são 2? Então você vai aplicar a propriedade com o primeiro e depois vai aplicar a mesma propriedade com o segundo. De modo geral, como funciona? O 2x vai multiplicar os 3, e aí você escreve a multiplicação. 2x vezes x. Vinícius, se eu quiser, eu posso resolver logo? Pode, galera. Eu só escrevo assim para que você entenda o passo a passo, tá? Porque aí você pode pausar, pode voltar, e fica mais fácil você entender o porquê o resultado vai ser aonde a gente chega, tá? Mas, ó, 2 é positivo e esse é positivo, mais com mais dá mais. 2x vezes 2x. E agora, ó, mais com menos vai dar o quê? Menos 2x vezes... Opa, aqui é 2x. Vezes 5. Tá vendo que eu já apliquei a propriedade distributiva com 2x? Agora eu vou ter que repetir o processo com 3, tá, pessoal? Ou seja, o 3 vai multiplicar todos aqui também, tá bom? Só deixa eu apagar aqui e reescrever, porque pegou muito espaço. Senão não vai ter espaço para escrever o outro, tá? Só vou reescrever, pessoal. 2x vezes x mais 2x vezes 2x mais com menos, menos 2x vezes 5, tá bom? Pronto. Agora eu vou refazer o processo com 3, ou seja, esse 3 aqui, ó, ele vai multiplicar os 3 termos, ou seja, vou aplicar a propriedade distributiva, galera, de novo. Então vamos lá. Mais com mais dá mais, 3 vezes x. 3 vezes x,
mais com mais dá mais, 3 vezes 2x, 3 vezes 2x, mais com menos, menos 3 vezes 5. Pessoal, eu estou só escrevendo as multiplicações para você perceber que aqui eu apliquei a propriedade distributiva. Mas se você já quiser fazer resolvendo, também dá certo, tá? Vamos lá, 2x vezes x dá 2x ao quadrado, mais 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado, menos 2x vezes 5, 5 vezes 2, 10x, mais 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2x, 3 vezes 2, 6. Então 6x menos 3 vezes 5, 15. Tá aí, todas as multiplicações feitas. Ah, acabou, Vinícius? Ainda não. Por quê? Se você olhar para esse polinômio, observe que ele pode ser simplificado. Por exemplo, ó, esses dois aqui, o x ele está ao quadrado, então eu posso simplificar porque são semelhantes. 2 mais 4, 6. E aqui, ó, todos esses também são semelhantes, então eu também posso somar e subtrair para facilitar minha vida. Nesse caso, menos 10 com 3 dá menos 7. Menos 7 mais 6 vai dar menos x, tá bom? E esse menos 15 eu repito no final porque ele não tem nenhum semelhante a ele. X ao quadrado não pode somar com x, e aqui não tem mais nenhum semelhante. Significa o quê? Significa que a nossa continha chegou ao final. Galera, guarda essa informação. Sempre que você multiplica um polinômio por outro polinômio, ele pode ser simplificado, tá bom? Ah, Vinícius, mas se eu não quiser simplificar, você vai estar errado. Simplifica se você não quiser que a sua questão fique errada, tá bom? Vinícius, e sempre vai dar? Galera, sempre que você vê que essa estruturazinha aqui, vai ter como simplificar, vai ter algo semelhante, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre polinômios, tá certo? Vinícius, e divisão? Galera, divisão eu vou deixar para um outro vídeo, tá bom? Porque senão esse aqui vai ficar muito extenso e a divisão, ela precisa ser bem explicada, não tem como eu fazer isso em 1 minuto ou 2. Então eu deixo para um próximo vídeo para que você possa até se concentrar um pouco mais nessa operação, porque ela gera um pouco mais de dúvida, tá certo? Por hoje é só, eu vou deixar o quadro aí para você dar uma última olhada. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, isso vai me ajudar muito a fazer com que esse vídeo chegue a outros estudantes, tá bom? Deixa seu like também, e é isso, foi boa, até a próxima, valeu!